Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao curso de Tópicos em Dinâmica e Geometria, ofertado pela Universidade Federal do Maranhão, no campus de Balsas. Bom, hoje será a nossa aula número 27, já estamos no final do curso, né? De fato, o objetivo do curso era principalmente fornecer uma fórmula, uma receita para construir ternos pitagóricos. E de fato nós construímos uma máquina para construir ternos pitagóricos. Primitivos, né? Bom, ternos pitagóricos. O que era essa máquina em si? Bom, o como construir ternos pitagóricos. Essa máquina, eu estou referindo matematicamente a uma função que se alimenta de pares coordenados, né? Esses pares são elementos, o sea, pares con ambas entradas, números enteros positivos. Então, alimenta a tua máquina com pares, ou seja, pontos do plano cartesiano, tais que ambas as entradas desses pares, né, escolhidos devem ser enteros positivos. A primeira condição. A segunda condição é que a primeira entrada tem que ser maior que a segunda entrada. Beleza? A outra condição que nós devemos impor é que as entradas desse par escolhido devem ser de paridades diferentes. Então, P e Q de paridades diferentes. Ou seja, se P par, então escolha Q sendo um número ímpar. E a quarta condição é que P e Q primos entre si. Ou seja, nós devemos exigir né, que o máximo divisor comum das entradas desse pontinho escolhido seja 1. Beleza? Então, são essas as quatro condições que nós devemos impor para um par, de tal forma que quando esse par entre na dita máquina F, que tenho simbolizado com F, a máquina cuspa um terno pitagórico, e especificamente um terno pitagórico primitivo. Beleza? Então, pego pontos do plano cartesiano, especificamente pares, com ambas as entradas enteros positivos. A outra condição é que a primeira entrada tem que ser maior que a segunda entrada. A terceira condição é que o par escolhido deve ter entradas com paridades diferentes. E a última condição, e não menos importante, é que as entradas desse par escolhido devem ser primos entre si, isto é, o máximo divisor comum desses números, né, que formam as entradas do par tem que ser 1. Né? Beleza, então um diagrama desse aí. Então, olha só, vamos lá. Então, nós estamos escolhendo nossos parzinhos, né? No primeiro quadrante do plano cartesiano, né? E estamos escolhendo, né? De tal forma que o P e o Q, né? Que formen esse par, P e Q, seja um ponto em Z2 mais, né? Essa curva que tu está vendo aí, né? Essa linha vermelha é a semirrecta y igual a x, né? Que de fato é a recta completa se eu faço isso aqui. Ok. Estamos pegando P maior do que Q. E as outras duas condições é que né? Esses pares tenham paridades diferentes e que o máximo divisor comum seja 1. Agora, quando esse parzinho entra na máquina, pela fórmula da função, a função tem a fórmula essa aqui. A função cuspe um vetor com entradas 2pq
segunda entrada p cuadrado menos q cuadrado y a tercera entrada sería p cuadrado más q cuadrado. Isso aqui é de fato um vetor pitagórico. Esse carinha aí é um ponto do cone, né? Do cone, do duplo cone, né? Com equação cartesiana, x cuadrado mais y cuadrado menos z cuadrado igual a zero, né? Especificamente, esses pontinhos, né? Caem numa porção do cone, né? Especificamente essa porção aqui, essa porção do cone. E, bom, tu tem aqui um pontinho, e esse pontinho aqui é aquele vetor, né? Com entrada 2pq, p cuadrado menos q cuadrado y a tercera entrada p cuadrado más q cuadrado. ¿Ve? Y con las cuatro condiciones que nos estamos impondo, aquí lo que es cuspido por la máquina, o sea, este cariño aquí, es un terno pitagórico primitivo. ¿No? Entonces, de fato, eso nos registramos de un teorema que dice que gerando elementos en PB. Entonces, nos escolhimos un par en lambda, ¿no? Lambda es ese conjunto aquí. Lambda é um subconjunto do plano cartesiano em que os elementos desse conjunto aqui são enteros positivos, ou seja, as entradas desse par aqui são enteros positivos, tais que a primeira entrada desse par é maior que a segunda. Impondo as condições que já sabemos, P e Q paridades diferentes e o máximo divisor comum de P e Q é 1, então aquilo que sai pela máquina, aquilo que é cuspido pela máquina, cuando entra un par de la forma PQ, aquí la máquina cuspe un vetor no cone y ese vetor de fato es un terno pitagórico. ¿No? Entonces, ya sabemos eso, ese teorema fue probado y algunos ejemplos nos mostramos aquí en la telinha. Por ejemplo, si yo pego un par 2, 1, 2, 1, então, o que resulta desse par, quando esse par é cuspido pela máquina, é um terno pitagórico primitivo. O vetor que nós temos, né, é 4, 3, 5. Agora, 3, 1. O terno pitagórico que se obtém a partir desse parzinho é o terno de entrada 6, 8 e 10, né? Que, de fato, não é um terno pitagórico primitivo, porque esses números têm pelo menos um divisor que 2, e 2 é maior que 1. E o problema, né, vem de a paridade das entradas desse par aqui. As paridades desse par aí são iguais. 3 é ímpar, 1 é ímpar. Bom, se pega 3, 2. Bom, 3, 2 satisfaz a condição? Sim. 3 maior que 2. Máximo divisor comum desses carinhas aí é 1. As paridades são diferentes. E o parzinho que nós... O vetor pitagórico primitivo que é obtido a partir desse par é o terno 12, 5, 13. E assim, né? Praticamente, eu tenho uma máquina que fornece tripletas pitagóricas primitivas, uma vez que tu alimenta a tua máquina de forma adequada, né? De forma adequada, com pares do plano cartesiano que satisfazem certas condições. Bom, um exemplo disso, né, exemplo, vamos construir, né, uma infinidade de ternos pitagóricos primitivos usando esse teorema. Eu aqui coloquei A, né, vamos colocar teorema, vamos chamar esse teorema de teorema aqui, teorema A. Beleza. Então vamos lá. Eu vou construir a partir desse teorema uma infinidade de ternos pitagóricos primitivos. Então, primeira coisa, vamos considerar uma linha. A linha que eu vou considerar é a linha de equação cartesiana y menos x igual a 1. Igual a menos 1, né? Então, olha só. Então, por exemplo, essa linha passa pelo pontinho de coordenadas 1, 0. Y de fato, ese puntinho está en la línea, ¿por qué? Porque satisfaz a ecuación cartesiana de la línea, o sea, que sería 0, boto 1 aquí, subo aquí, menos 1, y eso te da un termo constante.
Então, por tanto, o ponto 1, 0 está na linha. Outro ponto que está na linha é o ponto 0 menos 1. 0 menos 1. Basta verificar que esse ponto satisfaz uma solução dessa equação aqui. Então, como o conjunto solução dessa equação cartesiana é geometricamente uma linha, essa linha que tu está enxergando aqui. Pronto. Ok. Então, primeira coisa, desenhamos a linha. Bom, o que é outra coisa que tu tem que fazer? Ok, então vamos lá. A ideia é que eu vou pegar, né, nessa linha pares satisfazendo as condições do teorema A. Então vamos lá. A primeira coisa é que eu vou parametrizar essa linha. Eu vou construir uma função, né, da recta real ao plano cartesiano. Especificamente, essa função aqui, que a cada t associa esse par aqui, cai na linha. Então, de fato, é verdade que para todo t real, tem que alfa t está na linha. Por quê? Porque os pares, né? O sea, assim como está definida essa função aqui, que a cada t real associa esse par aqui, esse parzinho aí é um conjunto solução dessa equação cartesiana aqui. É só substituir, né? Por exemplo, aqui, se y é t menos 1, y t menos 1, fixa um t na recta numérica e verifica que esse par, né, satisfaz a equação cartesiana da linha. T aqui, quando tu faz essa operação, te dá t menos 1 menos t, e isso te dá aqui menos 1. Então, de fato, para cada t real, a imagem de t pela função alfa, né, é um ponto que cai na linha. Beleza? Então, tem um pontinho aqui, digamos que esse pontinho é alfa t. Isso é verdade para todo t real. Então, quando tu alimenta a alfa com números reais, necessariamente esse par, né, cuspido pelo alfa, cai na linha. Beleza? Ok. Então, uma vez que tu pega um pontinho aqui, esse pontinho vai no cone. Especificamente, eu quero que esse pontinho chegue nessa parte azul, né, que é a porção do cone que nos interessa. E mais precisamente, eu quero que esse pontinho, né, esse pontinho aqui é simbolizado por f alfa de t, seja um terno pitagórico primitivo. Então, como fazer com que esse pontinho aqui seja de fato um terno pitagórico primitivo? Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Bom, uma vez construída essa representação vetorial de L, né? Já, de fato, L nós podemos pensar como sendo que a imagem dessa função alfa, uma função que se alimenta de reais e cuspe vetores. Então, é uma função de variável real e de valor vetorial. Então, a essa função alfa, de fato, nós iremos restringir essa função para os números naturais. Para os números naturais. Ok? Então, uma vez que tu restringe tua alfa a números naturais, isso o que significa? Bom, significa que agora, em vez de considerar alfa definida em todos os números reais, nós vamos considerar alfa restringida aos naturais. 1, 2, 3, 4, pá, pá, pá. Agora, t é um natural. Pá, pá, pá. Aqui tu tem a tua alfa. E aqui, ó, n, n menos 1. Então, o par, né,
cuspido pela máquina alfa, quando se alimenta com naturais, são pares com ambas entradas números naturais, especificamente enteros positivos. O único que não te dá um inteiro, um par com entradas enteras positivas é um. Então vamos tirar um do negócio. ¿Por quê? Porque quando aqui entra esse carinha, aqui o que é cuspido é um zero, né? O sea, um menos um te dá um zero. Então isso aí não. Então vamos tirar um da jogada. Tiramos um da jogada. Um não entra nessa máquina. Beleza? Então, por exemplo, se na máquina entra 2, então alfa 2 seria 2, 1. Sabemos que esse parzinho cai na linha. E sabemos que quando esse parzinho cai na linha, ele pode entrar na máquina F. Por quê? Porque satisfaz todas as condições do teorema. Isso aqui é P e isso aqui é Q. P é maior que Q? Sim. P e Q são enteros positivos? Sim. P y Q de paridades diferentes? Sí. Máximo divisor común entre P y Q es 1? Sí. Entonces, sabemos que ese carinha entra na máquina e o vetor pitagórico primitivo gerado a partir desse par é o vetor 4, 3, 5. Então, beleza, esse aí serve. Vamos com 3. Alfa 3. Então, lembra que eu estou... Alfa está comendo só números naturais, porque eu estou restringindo a função a esse conjunto. De fato, especificamente, né? Sabe, não é N, né? É N salvo o 1, ou seja, seria esse conjunto aqui. Mas para não carregar a notação, vamos supor que está restringida de fato a N. Ok. Beleza, então alfa 3. Então aqui seria 3, 2. Então vamos verificar se esse par satisfaz todas as condições do teorema. Esse aqui é P, esse aqui é Q. Q, P maior que 2? Sim. P y Q de paridades diferentes? Sí. A primera condición de que enteros positivos, es claro. P y Q son primos entre sí? Sí. Beleza. Cai na linha, e quando cai na linha, a F leva ele nessa porção aqui. E é um terno pitagórico primitivo, só basta verificar aqui. 3, 2, 12, 5, 12, 5, 3. Terno pitagórico primitivo, já sabemos disso. Vamos fazer outro exemplo. Alfa 4. Según la fórmula sería 4, 4 menos 1, 3. Entradas ambas enteras positivas, sí. P mayor que 3, sí. Esto aquí es P, esto aquí. P y Q, paridades diferentes, sí. Máximo divisor común entre P y Q es 1, sí. 4, 3, beleza. Aquí es un terno pitagórico primitivo segundo teorema. Cada um desses aí. E quem é o terno pitagórico primitivo? Vamos ver se está na tabela. 24, 7 e 25. Beleza? Então, olha só. Não dá para testar um natural de cada vez e verificar se aquilo que é cuspido por... Ou seja, aqui cai, né? Aqui cai. E uma vez que cai, ela entra na F, né? E eu quero saber se aquilo que é cuspido, se esse carinha aqui é alfa de t, é um pitagórico primitivo. Isso que eu quero saber. Né? Mas eu quero saber que isso aí acontece para cada t natural com um t maior do que 1. Então vamos ver. A primeira coisa. N maior que menos 1? Sim.
Beleza, essa é a primeira coisa. Ou seja, fixa um natural maior do que 1, ou seja, t igual a n. Lembra que estou restringindo tua alfa aos naturais. Então, fixa um natural, t igual a n. O natural anterior, né, seria n menos 1. O sea, porque a máquina faz isto. Associa cada n o par com entrada n, ou seja, aquilo que entrou na máquina, e a segunda entrada é o antecessor, ou seja, n menos 1. A primeira coisa que tu te deve perguntar é, n maior que n menos 1? Sí, n maior que su antecesor. A primeira coisa, n maior que menos 1. Beleza. Segunda coisa, n, ou seja, dice aqui. Então vamos lá, para que tu te guies e não fique perdido. Aqui está n, eu fixo um natural. E aqui está su antecessor. E aqui entrou, né? A máquina aqui está alfa, cuspe, n, n menos 1. E depois esse aqui entra na F. Beleza? Então vamos lá. N maior que n menos 1. Sí. Então, n maior que menos 1. N maior que n menos 1. N maior que su antecesor. N y n menos 1 tienen paridades diferentes. Sí. ¿Por qué? Veamos. Si ese cara aquí es par, si ese cara ahí es par, su antecesor es impar. Análogamente, si ese cara aquí fue impar, su antecesor es par. Vamos a ver eso. Entonces, por ejemplo, si n igual a 2k para algún k, ou seja, n par, então, qual é a paridade de n menos 1? N menos 1 é ímpar. ¿Por quê? Porque aqui n 2k, mas com esse aqui, né, resulta que tem a cara de um ímpar, 2k menos 1. Beleza? Então, se n é par, n menos 1 é ímpar. Análogamente, se n for ímpar. Se n é ímpar, então dá para provar que n menos 1 é par. E, portanto, n e n menos 1 têm paridade diferente. Opa! Outra coisa boa. A outra coisa. Então, isso aqui vale. Isso aqui está valendo. E agora eu vou colocar aqui outra condição. E a última, né? N e n menos 1 são primos entre si. Ou seja, o máximo divisor comum entre n de n e n menos 1 é 1. Se não for, então n e n menos 1 deveriam ter um divisor comum, né, d, digamos. E esse d deveria ser maior que 1. Beleza? Entenda que si d divide n y d divide n menos 1, sabemos que n divide a diferencia de esos números. Entonces, olha só, nos estamos preguntando si n y n menos 1 son primos entre sí. Aí eu vou explorar a consecuencia de supor que no son. Si no son, existe un divisor común de n y ese d es mayor do que 1. Agora, como d divide a n y d divide a n menos 1, d divide a diferencia. Eso es un resultado básico ahí de aritmética. Entonces, d divide a esa diferencia. Por tanto, d divide a 1. Isso é falso. Isso é impossível, porque se d divide a 1, d é 1. Eu estou supondo que d é maior do que 1. Beleza? Logo, n y n menos 1 son primos entre sí. Y por tanto, cuando ese número es cuspido por alfa, cuando él entra en la máquina, aquí lo que es cuspido
resulta que es un vector pitagórico primitivo. Y por tanto, hemos construido una infinidad de vectores pitagóricos primitivos, un por cada natural. Como hay infinitos naturales, entonces, a través de esa función alfa, construimos una infinidad de vectores pitagóricos primitivos, todos de esta forma aquí. 2n cuadrado menos c, o sea, 2 veces n cuadrado menos n, 2n menos 1, y a otra entrada sería 2n cuadrado menos 2n más 1. ¿Eh? Entonces, eso podemos construir, por ejemplo, 1000 ternos pitagóricos primitivos. ¿Cómo? Basta fazer isso aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, pá, pá, pá. 1000. Aqui teríamos que chegar ao 1001. 1001. Teríamos que alimentar a máquina F, né? Com essas carinhas aqui. Colocar essas carinhas na máquina alfa, na composição, de fato. Se fazemos a composição, seria aqui. Vamos escrever assim. F bola alfa. Então, pá, sai, pá. Isso aqui seria isso aqui, ó. Vamos escrever bem. F bola alfa. O que cuspe a máquina é um terno pitagórico primitivo. E aí teríamos 1000 ternos pitagóricos primitivos, uma vez que a máquina F bola alfa se alimenta com esses números de 2 até o 1001, né? Beleza? Então, esse é o primeiro exemplo da aplicação desse teorema A. Beleza? Vou deixar o vídeo até aqui, né? E depois continuo com a fala.